Fala galera, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio do Movingcast. Eu sou o Rodrigo Gaudi e hoje eu estou recebendo o Bruno Diniz. O Bruno Diniz é uma personalidade do mercado financeiro, ele é autor de livros, colunista e palestrante. Bruno, muito obrigado pela sua presença, muito feliz de ter você aqui com a gente. Muita coisa nova, muita transformação que você está promovendo aí no mercado. Queria conhecer um pouco mais da sua história, saber o seu ponto de vista sobre alguns itens e aí no final, né, a gente poder compartilhar um pouco aí como é que as pessoas podem também seguir um pouco aí da sua trajetória. Que mercado que você atua, Messi? Conta um pouco mais. Maravilha de manada, Gaudi. Obrigado aí. Agora, poder participar desse papo aqui no Movencast. Do outro lado, né? Porque geralmente eu também gravo alguns podcasts aqui muito legal. No grupo. E é um prazer. Enfim, é sempre interessante poder também dar um pouco da minha perspectiva e falar um pouco da minha história, das coisas que vêm acontecendo ao longo dos anos, né? Mas, Gaudi, então, assim, acho que para poder falar da minha carreira, vale tentar, talvez, voltar até antes, tá? Falar um pouco talvez da minha experiência de vida e tal, né, assim, eu sou filho de pai bancário, né, então, assim, meu pai foi bancário do Banco do Brasil por algumas décadas, e eu meio que nasci nesse contexto de uma situação onde você, na época que ele trabalhava no Banco do Brasil, quando você ia trabalhar na rede de agências, no varejo e tal, você tinha um trabalho de rotatividade, então, assim, para quem quisesse crescer dentro do banco, a pessoa ficava em média aí um tempo de uns 2 anos, fazia um trabalho legal numa agência e aí podia pleitear uma transferência para uma agência maior, uma cidade maior e tudo mais, e ir evoluindo e galgando. Crescendo organicamente dentro desse ecossistema das agências. Exato, galgando posições lá dentro do banco, né? Então nessa, cara, meus pais, meu pai começou com a carreira dentro do banco, ele é engenheiro mecânico, mas acabou seguindo o caminho de banco. Eu nasci nesse contexto e eu passei uma realidade, assim, de a cada 2 anos mudar de cidade, de fato, né? Então, as pessoas na escola geralmente falavam assim, o que seu pai faz? É militar? Porque militar também faz isso. Tem uma característica. De ficar girando e tal. E a cada 2 anos eu passando por isso. E eu entendo, assim, eu morei, cara, em mais de 20 cidades diferentes. Assim, e aí é mais legal, porque em cada cidade, às vezes meus pais também tinham essa energia, esse espírito cigano. Em cada cidade, às vezes eles mudavam para 2 casas, 3 casas diferentes em 2 anos, entendeu? Essa questão que você colocou, né, que desde a sua formação, né, desde a sua infância, que você tinha acabava tendo que ter um certo desprendimento. Isso e adaptação, não, vou colocar assim, um desprendimento e adaptação. Que inclusive é uma das características que a gente vê em personalidades globais, né? Que consegue se adaptar com facilidade e ter um desprendimento. Você vê que esse cenário, que talvez não tenha sido uma escolha sua, mas que você viveu, ajudou a forjar sua personalidade de hoje, a determinar seus pontos de vista e que te trouxeram até o cenário de atuação nesse momento? Como que você enxerga? Sem dúvida, isso foi primordial para definir quem eu sou, inclusive, e muito do que eu atuo hoje profissionalmente. Então, a gente morando em contextos aí de cidades muito pequenas, a gente foi mais no interior de Minas e da Bahia. Então a gente já pegou, poxa, cidades da Bahia muito pequenas, no agreste mesmo, sem infraestrutura nenhuma e tal. Então isso, além de me colocar em contato com várias realidades, né, tipo, fica fora de bolhas, me criou uma capacidade de adaptação muito grande. Óbvio que quando você é pequeno, você não gosta dessa dinâmica, ninguém quer perder um amiguinho depois de, a cada 2 anos e tal. E é até doloroso, imagino, né? Muito, era você sofrido. Fala, agora que eu tô meio que estabilizando, que é uma tendência normal que a gente busca, de repente muda novamente. Pois é, mas até antes da faculdade, quando eu já estava maior, eu já meio que já acostumava, para mim era meio que um estilo de vida também fazer parte. Eu mesmo já queria, pô, e aí, vamos mudar quando? Vamos mudar quando? Enfim, aí eu passei por esse período e ingressei depois disso, fui morar longe dos meus pais, fazer faculdade no interior de Minas, na cidade de Varginha, fiz comércio exterior. Você fez comércio exterior? Fiz comércio exterior na cidade do ET lá, na cidade do... Varginha é comércio exterior, mas não intergaláctico. Universalmente conhecido. Exatamente. Então eu fazia lá, eu estudei comércio exterior por lá, fiz estágio numa empresa multinacional, que foi a Philips. Excelente empresa. E a Philips com a divisão Valita ficava lá, né, que era a divisão de eletrodomésticos. Aí fiz um estágio lá na época da faculdade.
Depois disso, resolvi montei uma empresa júnior dentro da faculdade, de comércio exterior. Ou seja, já nasceu o empreendedorismo ainda na faculdade. Se for os estímulos, né? Que aí a gente via o movimento de empresas júniores acontecendo ali, não tinha na faculdade, eu criei uma junto com outros colegas. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Não tinha o empresa júnior na sua faculdade, você falou assim, então vamos criar o ambiente para ter empresa júnior na faculdade. Porque eu ficava também com esse fogo aí, né, de querer movimentar, fazer as coisas. Então, assim, em faculdade, eu ficava sempre fuçando muito em relação cara, o que a gente não tem aqui, o que a gente pode trazer. Eu fiz uma visita e aí você visitava, via outros cenários, você fala, poxa, por que aqui a gente não pode ter? Sim, inclusive eu fiz um movimento com a faculdade na época para levar a galera... Isso é um pouco de inconformismo, não é? Não, com certeza. A gente tenta ver o que está faltando e conectar as pontas. Tanto que assim, eu botei fogo na galera também para poder fazer uma visita para a Bolsa de Valores aqui em São Paulo. Então teve isso, teve depois a questão da empresa júnior que eu fundei. Eu tive banda na faculdade também. Então várias coisas tudo que eu pude fazer no meio acadêmico eu fiz, entendeu? Sim. E fiz uma movimentada. E aí depois disso, eu estava na Philips, fazia empresa júnior em paralelo, com estágio. Aí eu saí, montei uma empresa de transporte de café, uma transportadora de café. Trabalhei um tempo com ela, vendi minha parte e aí eu decidi entrar no mercado financeiro, não negando as origens do meu pai, era do mercado financeiro e tudo mais. E aí eu entrei, a porta de entrada minha foi o Unibanco, né? Então eu entrei ali num programa de trainees do Unibanco, voltado para a área de seguradoras. Você trabalhava no segmento de seguradoras. Exato. E aí, o que era o lance? Eu era ligado ali a Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, mas cobrindo o sul de Minas, que era a região onde eu estava. Então, o que era o trabalho? Então, era muito vendendo produtos de seguro e previdência. Isso foi no ano de 2008. Né? Já com isso, teve a fusão com o Itaú. Sim, e aí depois disso, eu passei a vender também produtos de investimento. Eu virei consultor de investimento. Deixa eu fazer uma interrupção, fazer uma pergunta para você. No movimento onde você começa a fazer um trabalho numa empresa júnior, inevitavelmente você ali já começou a empreender, né? Sim. Hoje a gente usa o termo lá que tem um empreendedor corporativo, né? Uhum. No seu caso, você já começou com esse conceito, vamos dizer assim, empreendedor corporativo desde a época da faculdade, porque você precisou criar a sua primeira empresa, que era a empresa júnior da faculdade. Sim. Aí, toda uma questão, obviamente, de organização, e aí depois você entra num programa, numa empresa muito estruturada já, né? Passando pela firma no Unibanco, que hoje, né, se compõe aí junto que está um gigante. E aí você começa a ter uma atuação já geográfica, na qual eu entendo que você teve que lidar muito com a parte de pessoas. Claro. Como que foi essa mudança? Onde assim, cheguei no lugar, porque tá claro que você liderou, né? Provavelmente você era o líder da banda, provavelmente você era o líder da empresa júnior, aí você chega numa estrutura maior, ok, que tem uma hierarquia, tem uma organização, e agora eu vou liderar, mas agora eu preciso liderar muitas pessoas. Como foi essa transição para você? Porque geralmente, aí eu vou me incluir brevemente, assim, quando eu passei de ser aquele técnico de excelência que tinha um destaque, né? E quando eu falo técnico da especialidade que eu atuava, né? E tem um destaque individual. E eu passei a ter que coordenar pessoas, basicamente eu descobri que minha faculdade tinha tido pouco valor nessa área. Eu lembro de ir até a FENAC e comprar uma série de livros para poder entender a parte de pessoas. Como que você lidou com essa transição? Quais os desafios que você identificou? Como foi essa experiência? Não, sem dúvida. Mas acho que, até de um ponto que você falou, assim, eu também entendia que faculdade era só um ambiente e tudo que eu pudesse fazer ao redor disso, tanto que com as iniciativas de empresa júnior, banda, era como eu podia aproveitar ao máximo aquela oportunidade de estar ali. Mas enfim, quando eu entrei ali, né, comecei ali com produtos de seguro, pouco tempo depois já teve a fusão, no próprio ano de 2008, e aí eu estava trabalhando com produtos de investimento, eu virei um consultor de investimentos. Qual que era a minha rotina? Eu ficava com a base na cidade de Varginha, onde eu morava, e ia cobrindo agências, então tinha uma série de agências que eu fazia uma assessoria dos clientes daquela agência de alta renda, né, clientes às vezes fazendeiros, muitos deles fazendeiros com bastante recursos, e aí eu trabalhava dando uma assessoria, então eu trabalhava Você em parceria. Você estava dentro do Uniclass? Era acima ainda? Na verdade, tinha Uniclass, mas era uma consultoria de investimentos
do Uniclass. Então, assim, o que acontece? Então, eu tinha lá algumas cidades da região, que aí de cada mês a gente ia trocando, ia fazendo, rotacionando. E aí eu era parceiro do gerente geral e dos gerentes de conta lá, para falar quem são os clientes investidores, quem é o público-alvo, para poder também deles, as reais necessidades. E aí, assim, eu tenho conhecimento dos produtos e tal, então eu vinha com uma coisa mais específica que eles não tinham eles não tinham certificações e o entendimento. Exatamente. Então eu entrava meio que assessorando esses caras na montagem de portfólio e orientando, tirando dúvida de produto. Ou seja, não era uma questão tanto de formar uma escala de time, mas então uma questão de colaboração. Eu era colaborador. Você entrava numa colaboração forte com o gerente da conta, e aí você agregava um valor que ali, por questões óbvias de competência e formação, eles não podiam, mas aí você tinha esse contato. Mas eu era parceiro de múltiplas equipes, então eu era o coringa ali tava em todo lugar. Era colocado para precisamos falar de investimento. Então, às vezes eu podia fazer o telefone e tal, a gente não tinha videochamada ainda. Esse viés que hoje a gente você vai contar um pouquinho mais, na qual você acaba dando palestras, apresentando seu ponto de vista, escrevendo livros e tal, você já formou, você começava a formar nesse momento uma outra característica interessante, né, do trabalho consultivo, né? Sim, de você oferecer o seu conhecimento baseado numa dor, numa necessidade ou um momento de vida da pessoa e ajudar a colocar a melhor solução. Não, sem dúvida. Então, assim, isso também acabou me formando como, de certa forma, também um educador, palestrante, porque o que a gente fazia também? Eu fazia isso já na empresa júnior, porque eu era presidente da empresa júnior, fundador e presidente da empresa júnior, então eu tava lá sempre falando no palco com a galera, comunicando o que era e captando pessoas para participar. Projetos, pessoas, aí patrocínio, é uma empresa, né? Exato. E do lado lá, eu fazia esse trabalho de ter que educar o pessoal, né, os clientes, e também a gente fazia eventos nas agências. Então eram eventos de relacionamento para poder explicar produtos novos. Então a gente fazia também deixa eu ver se eu entendo, porque me veio uma sinapse aqui, que é o seguinte, ou seja, você está dizendo que você tinha um público diverso, você entendia, você organizava a forma de como abordar essas pessoas, e para isso às vezes você tinha que dar um treinamento específico, às vezes você promovia um evento específico, mas que não obrigatoriamente era o mesmo evento e o mesmo treinamento. Você entendia, se organizava para poder oferecer uma experiência melhor. Exato. E aí, ou seja, a experiência tinha que ser personalizada. Faz sentido isso ou eu tô meio que viajando e forçando aí uma... Não, mas é mais ou menos assim. A questão por exemplo, a gente tem um atendimento individual que acontecia. Sim. Mas às vezes para pegar mais gente, aproveitar também a minha ida na agência, né? Porque assim, um mês eu tinha 8 agências para poder ir diferentes em pontos diferentes de Minas. E aí, às vezes, na minha ida, eu já tinha uma agenda com alguns investidores diretamente. Às vezes ia na fazenda deles, às vezes encontrava. E depois, assim, em alguns lugares a gente fazia mini eventos da agência. E eu era meio que o palestrante para falar todo o quando eu falo personalizada, tá mesmo nesse grupo aqui, vamos dizer assim, que não é feito só de uma única pessoa. Sim. Mas você entregava aquele valor que as pessoas estavam esperando. Você não ia com um monolito e falar assim, ó, tá aqui, tá. Não, a coisa era mais senão, flexível. Senão você acredita que você ia ter pouca entrega de valor para as pessoas. Sem dúvida. Então, aí passamos esse período, né, de consultoria de investimento no Itaú Unibanco. Aí depois eu migrei para a área de corporate banking, né? Aí eu vim para São Paulo. Então isso aí eu tô falando de 2010 ali. Isso era no IBBA, isso? Não, lá era primeiro era no Unibanco, aí depois era no Itaú, na área de WMS, que eles chamam, que é de Wealth Management Services, sim. que é de gerenciamento de recursos. Do Private Bank. Lá, exato. Eu cheguei a fazer projetos. Tem no WMS. E aí foi ali, aí depois eu tava só em Minas naquele contexto. E aí, em 2010, pintou a oportunidade de eu trabalhar num banco menor, que na época chamava Indusval aqui. Depois ele mudou o nome para Banco Indusval and Partners, BIP, que foi quando eu entrei, que eles estavam mudando a equipe. E aí eu fui contratado para poder atuar na parte de corporate. Então eu saio do mundo de pessoa física, aconselhamento de pessoa física, e aí eu começo a atuar com empresas. Né?
E aí fiquei cerca de 2 anos ali, atendendo empresas, grandes empresas de grande porte aqui. E esses cerca de 2 anos, a gente está em que... Na linha do tempo, a gente está em que ano, mais ou menos? A gente tá meados de 2010. 2010. Né? Então foi ali no começo de 2008, depois meados de 2010. Ó, 2010. Do estudo que eu fiz aí, que eu agradecer aí a produção que, né, ajudou, e eu também, né, estudei o seu perfil, né, brevemente, até para me surpreender com as coisas que você está contando. No seu perfil aqui, eles colocaram assim, ó. Olha que legal. Referência em inovação financeira, 14 anos de experiência no mercado. E quando você fala de 2010, a gente está no ano de 24, imagino que aí vai vir o ponto de transição para a persona Bruno Diniz que a gente tem hoje. Sim. Ou seja, mais uma transição. Como que foi essa transição? Legal. Onde você começa essa trajetória, onde você começa a ter esse destaque, né? Foi aí que você começou a fazer a autoria de livros, colunista? Como que foi? Foi quando eu comecei a entrar numa outra vertente do mercado. Então, assim, 2010, 2011, já estava aqui em São Paulo, então eu trabalhava ali atendendo empresas, né, de uma forma mais ampla, e depois eu também tinha aquele atendimento que também fazia uma prospecção das empresas, a gente chegava até descobria quem eram as grandes empresas, fazia todo esse papo, oferecia produtos de crédito e derivativos, enfim, para as empresas. E, em paralelo a isso, cara, eu comecei a conhecer e frequentar a cena de inovação daqui. Então, assim, eu com essa mesma iniciativa que eu tinha ali na época de faculdade, de tentar aproveitar o máximo de onde eu estava, falei, pô, tô aqui em São Paulo, sempre gostei de tecnologia e inovação, sempre fui um nerd desde moleque, e a gente via e ouvia muito sobre o ambiente startup, mas eu morava ali em Minas, não tinha isso. Não tinha esse movimento lá. Quando eu vim para cá, eu comecei a ver que tinham eventos que promoviam startups, né? Que tinha muita discussão, você falava com os fundadores, gente fazendo pitch de ideias. E aí, assim, eu trabalhava no banco de dia, no parte da noite eu ia participar desses eventos, né? E aí eu fui me integrando na cena e tal, comecei a dar mentoria para algumas startups dentro da minha expertise, que é a área financeira. E aí eu fui meio que criando, me fortalecendo ali. E aí eu fiquei esse tempo nesse banco, depois eu saí para outro banco chamado Modal, para fazer também a parte de Corporate Investment Banking ali. Sou cliente do Modal. Então, mas na época do Modal, a corretora era desse tamanhozinho. Depois a corretora ficou grande. Não, o que mostra o quanto esse mercado, né, que você está atuando, como que cresceu, como se torna importante tanto na pessoa física como jurídica que você está falando. Né? Exato. A gente vê gigantes se formaram no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, nesse amadurecimento do mercado financeiro e também dessa cena de inovação, eu participava ali, até que eu ia em eventos, cara, é muito engraçado, assim, era muito naquela época ali, 2010, 2011, a galera falava muito de startup como um conceito mesmo, assim. Por mais que o movimento das startups aqui no Brasil, 2000, ali a gente tinha algumas coisas, Buscapé, os primeiros caras, 10 anos depois a cena ainda era incipiente, tinha pouco investidor e tudo mais. E aí que eu ia nos eventos, e era muito comum você ir assim, eu sempre dou esse exemplo, você ir num painel que tinha um cara que era o representante da Adyen, que é uma empresa de pagamento europeia, junto com uma pessoa fazendo pitch para um Tinder de cachorro. Assim, era tipo um negócio, era um papo meio de maluco, mas é porque as pessoas estavam muito mais unidas pelo conceito da startup. O conceito e a descoberta do... Mas não por verticais. Não por verticais, né? E aí, o que acontece? Aí eu fui lá até que em 2013... Eu resolvi, eu vi que tava um zoom de um papo de fintech, né? Do que seria essa vertical dentro da área das startups, mas trabalhando no segmento financeiro, provendo produtos e serviços financeiros também. Aí eu falei, bom, quero entender mais sobre isso. Saí de férias, e aí eu fui para os Estados Unidos, fui para o Vale do Silício, e aí eu vi que estava acontecendo um movimento ali dentro dessas fintechs. Eu falei, poxa, eu quero voltar para o Brasil, quero fazer algo em relação a fomentar isso aqui no Brasil. Para quem não conhece, não tem o conhecimento muito detalhado, o que diferencia uma fintech de uma empresa tradicional? Por que chama fintech? O que é uma fintech? Maravilha. Fintech, né, a palavra vem de Financial Technology, né? Então são players que atuam no mercado financeiro utilizando um componente tecnológico para a criação e entrega de produtos e serviços financeiros. Então muitas vezes estão trabalhando otimizando soluções que a gente vê, reimaginando formas de se fazer um produto, desenvolver um produto e serviço que tem um foco mais um foco mais direto no usuário, né? Então um foco no usuário mais apurado do que a gente via nos mercado financeiro tradicional durante muito tempo. Ou seja, aí, deixa eu ver, então, esse modelo
com esse novo conceito de empresa, fintech, porque o financeiro com a tecnologia começou a casar perfeitamente com a sua história, né? Porque você vinha do mercado financeiro, Sim. tinha um apreço à proximidade muito de tecnologia, e aí você... imagino que você sentiu facilidade de entrar... foi um processo fluido, você entrar dentro desse ecossistema. Exato. E aí o que eu acabei fazendo foi juntar os dois mundos, né? Eu passei ali uns 3 anos ali até eu me dar conta de que dentro do ambiente de startup para ver que estava rolando isso, e no mercado financeiro que eu já tinha participado, fazendo parte. Então eu fui lá para fora, vi que estava acontecendo, e aí eu falei, cara, do mesmo jeito que estavam criando eventos para falar de startup, eu queria criar foros e ambientes para falar de fintech. E aí foi quando eu comecei a correr atrás e descobri uma galera de uma organização sem fins lucrativos lá de Singapura que fazia exatamente isso. Eles faziam, a organização chamava Next Bank inicialmente, depois eles tiraram o Bank do nome, virou Next Money para não dar a ilusão de que eles são banco. E aí eu comecei a falar com o fundador dessa entidade. E aí, depois de muita conversa, lá em 2014, ele me falou: bom, Bruno, eu deixo você representar a gente aí no Brasil. Que excelente conquista. Sem fins lucrativos, novamente. Sim. Era um negócio que eu fazia em paralelo. Tinha o propósito. Não, tinha, pois assim, eu tava muito querendo conectar a galera, já conhecia alguns caras. Não, quando eu falo tinha esse propósito. A sua missão, acho que você foi atrás e pegou uma referência, modelou e fechou uma parceria. Tinha um propósito aí de poder trazer aquilo, né? Eu vejo uma semelhança com aquilo que você fez na faculdade, né? Exato. Você está repetindo, claro, com muito mais conhecimento, muito mais estrutura, e aí você vem puxando isso. Exato. E aí você começa a fazer, então, imagino que são palestras, treinamentos, fóruns, já dentro da fintech e com suporte com uma estrutura maior, é isso? Exato, foi nesse momento que o contexto, meu contexto atual começa a tomar forma, né? Okay. Então ali foi em 2014 eu estava ainda em banco, indo em paralelo, tentando ver como é que eu ia conciliar as duas coisas. E aí teve alguns cortes ali no banco, e aí foi o momento que eu entrei nessa e falei assim, poxa, decidiram por mim. Decidiram por mim. E aí que eu tava com dúvida... Exato. Aí eu cheguei e nesse momento, eu tirei férias, quando eu voltei, eu montei o primeiro evento de fintech do Brasil. Então, que incrível! Que aí eu juntei a galera que tinha na cena, era meio que um meetup ali, e todo mundo que eu conhecia ao longo desses anos, 2010, 11 ali, até 2015. Juntei essa galera, mercado financeiro, o primeiro evento já deu umas 150 pessoas. Veio gente desde regulador, várias pessoas, vários profissionais de bancos e das fintechs e investidores. E aí a gente foi e começou a tocar o evento, foi batizado, né, apesar de eu fazer em cima com o apoio dessa organização, Next lá de fora, né? Que a Next Money também, ela me conectava. Assim, eu era o cara fazendo isso no Brasil. Tinha um cara fazendo isso no México, tinha um cara fazendo isso na Colômbia, tinha um cara fazendo isso na Espanha, na Ásia, em Londres e tal. E aí a gente meio que se conectava em calls semanais para falar o que tá rolando aí no país, o que tá rolando. Isso ajudava também a ter pautas e entender o que estava rolando. E aí eu fui fazendo o evento. O evento ficou batizado como Fintech Talks, que é o nome do meu podcast atual, mas eu comecei fazendo esse Fintech Talks aqui. Aí o nome foi eu que criei, lá eles tinham o nome Next Money, Encontro, tal, o meu chamava Fintech Talks aqui. E a partir daí foi o seguinte, Gaudi, a gente começou a ter várias... o pessoal que participou da agenda dos primeiros eventos, do primeiro evento, já depois veio em mim e falou assim, Bruno, cara, a gente quer entender mais desse mundo. Você topa fazer uma consultoria pra gente e tudo mais, algumas instituições financeiras. E aí foi a hora que eu falei, vou montar a minha consultoria, que inicialmente tinha o nome Inercore, depois mudou para Spiralen, que é hoje. E aí veio uma sessão de fatos. Eu comecei comecei com a minha empresa, dando consultoria para alguns players do setor. Aí a prefeitura veio atrás para poder a gente fazer, e para ser o curador da São Paulo Tech Week, que eles fizeram no primeiro ano, para ser o curador da área de fintech. E aí veio projetos com Mastercard, com Santander, Febraban, e aí veio vários clientes que eu tenho hoje dentro da minha consultoria. Veio o convite para poder escrever um livro também, que aí depois hoje eu tenho 3 livros lançados. Qual foi o primeiro que você escreveu? O primeiro livro chama o Fenômeno Fintech. O Fenômeno Fintech foi lançado pela Alta Books, que é o livro, a editora que publica Pai Rico, Pai Pobre, Business Model Canvas, várias dessas obras técnicas aqui. Ciclos de Mercado, Howard Marks, que eles publicam também. Então eu fui um autor nacional deles convidado para escrever esse livro, lancei ele em 2020. E depois, no ano de
21 eu lancei o meu segundo livro, A Nova Lógica Financeira, que aí foi outra editora, foi a Editora Gente. E o último chama A Era da Criptoeconomia, eu lancei em 23, também com a Editora Gente, e esses livros, todos três viraram best-sellers, tá? Os dois últimos best-sellers nacionais e tudo mais. E também me ajudou muito. E também, como eu falei, além da questão de pintar esses convites para os livros, pintaram também convites para dar aula. Então, comecei dando aula no curso de Fintech que foi criado na Getúlio Vargas. E depois na USP, hoje eu estou só nos cursos de MBA da USP como professor, ensinando inovação financeira e tudo mais, né? Como que você... qual que é o seu sentimento quando você... tem essa oportunidade de passar toda a informação, esse conhecimento que você agregou? Você identificou aí na questão dessa questão da capacitação, do trabalho consultivo, você identificou o seu propósito? Tá nessa jornada? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Então, assim, isso... eu já meio que olhando para trás, assim, meio que vinha demonstrando isso ao longo do tempo, assim, como uma pessoa. Porque hoje o seu impacto é em massa, né? Você impacta muita gente, né? Sim, sim. Mas é um trabalho, de final das contas, assim, de comunicação, de tentar amplificar a voz, né? Reverberar a voz. Para quem é palestrante, que eu também dou muita palestra, então também é uma forma de você inspirar as pessoas, passar esse conhecimento, né, com essa roupagem, com todo o detalhe que você pode passar. Então, esse é o que eu gosto de fazer, a minha missão é transmitir esse conhecimento, e é algo que eu venho fazendo ao longo dos anos, desde quando eu aconselhava os clientes da área de investimento, as empresas depois, né, as startups, quando eu dava consultoria para elas. Então, é tudo que a coisa meio que se conecta. Eu ia usar esse termo aí, as coisas parecem que vão se conectando, e se você mantiver a atração, você vai liderando aí esse trem, né? Que é um trem tão importante. Hoje a gente escuta, né? Às vezes, até perguntei na questão, fintechs, às vezes fica banalizada, as pessoas acham, né, que só mais uma terminologia ou não, mas foi toda uma mudança, né? Imagino que não era algo tradicional que mudou. Teve uma mudança que impactou a vida das pessoas, né? Sim, sem dúvida. E imagino, você tem alguma referência, por exemplo, qual que é a quantidade de fintechs que tem no Brasil hoje ou no mundo? Como que essa explosão, né? Esse crescimento, ele tá como a gente via há 5 anos atrás, ou já está num platô já de estabilização? Tem existe alguma outra tendência já vindo, né? Que já vai evoluir? Olha, a gente colocou toda a tecnologia no centro. Agora, qual que é a próxima etapa dessa turma? A experiência, a tecnologia, a inteligência artificial? O que está pegando nesse momento, assim? Legal. Gaudy, acho que é bom a gente tentar... Assim, muita coisa mudou no mercado nesses últimos anos. Assim. Se a gente pega a nossa própria vida financeira e vê o tanto que, cara, assim... se você pega... E eu digo que a gente teve um impulso maior disso a partir de 2010. Tá? Então, de 2010 para cá... desde quando você é um comerciante, né? A gente tinha ali um duopólio de empresas do cartão de crédito. Então a gente tinha uma situação onde às vezes o comerciante, cara, ele tinha que ter 2 máquinas, uma para passar sua Visa, outra para passar sua Master, entendeu? Aquela coisa meio hermética, fechada. E aí a gente já viu esse mercado sendo transformado ali no ano de 2010, abrindo para concorrentes. Né? 2013 a gente teve uma regulamentação específica de meios de pagamento aqui, de instituições de pagamento. Isso no Brasil tem uma regulamentação que facilitou isso. Que abriu, inclusive, para muitas fintechs, como é o caso do Nubank. Então, assim, o Brasil está preparado com essa questão de regulamentação? Hoje o mercado financeiro já consegue acompanhar essa evolução? Muito, muito. Assim, então, assim, o Brasil, como eu peguei o movimento do começo, a gente vê exatamente da forma clara que essa transformação aconteceu. Eu sempre falo até para meus alunos assim, que existem 3 pilares que a gente tem para a inovação tecnológica no mercado financeiro. Né? Uma deles, o principal, que eu gosto de colocar ele em primeiro lugar, que é o foco no cliente. Eu acho que a forma que o serviço era prestado, ele era assim, todo mundo presta o mesmo serviço, vai ter fila, vai ter demora, era meio que aquela experiência ruim. O meu processo está aí, meu sistema funciona desse jeito, eu Exato. aceito. Era o padrão. O Nubank, de fato, é o grande expoente dessa visão? Ou existem outros, mas que o Nubank foi aquele que mais apareceu? E ele é um dos maiores, uma das maiores fintechs do mundo hoje. Né? E o Nubank veio dar uma chacoalhada no mercado.
né? Se você parar para ver como eram os serviços prestados, a nível de UX, né? De User Experience que tinha antes e depois do Nubank, ele meio que mexeu, ele subiu a barra do mercado. E outros players também fizeram isso, mas o Nubank foi muito claro, né? Então a gente teve movimentos como esse dos 3 pilares, né? Primeiro, esse foco no usuário. Foco do usuário, né? Você comentou. Segundo, tecnologia, mas a tecnologia ela é um meio para um fim, ou seja, tecnologia, como eu posso usar a tecnologia para melhorar essa experiência, para botar mais foco nesse usuário? Como eu posso simplificar um processo? Como eu posso tirar a fricção de uma transação financeira que o cliente passa por ela, né? E o terceiro é regulamentação. Então, a gente pode ter a melhor boa vontade do mundo, a gente pode ter toda a tecnologia mais avançada, mas se a gente não tiver uma regulamentação que deixe a gente utilizar tudo isso, reimaginar modelos de negócio no mercado financeiro e usar tecnologias avançadas, a gente não vai para frente. Ou seja, desde aquele, né, que a gente estava falando brevemente, desde 2013, onde aparentemente teve uma regulamentação importante, esse processo de regulamentação vem sendo acompanhado. Imagina, a força dos bancos e das instituições financeiras hoje acho que são muito fortes, então eles forçam isso, imagino, né? Tem os interesses. Então, o pilar da questão da experiência, a tecnologia e a regulamentação são essas 3 vertentes que basicamente toda a fintech tem no seu planejamento estratégico. Isso é o que são os viabilizadores dessa transformação acontecer no setor financeiro. A inovação financeira se dá, no meu ponto de vista, devido a esses elementos. Mas tem outros fatores adicionais. A gente tem a própria mudança de comportamento, né? Então, se pega o consumidor antigamente, ele meio que não tinha parâmetro. Por quê? O serviço era meio que tudo igual, assim, a experiência de passar na fila era aquela, o internet banking vai ser mais ou menos, e é o que tem, vai ter uma parte da jornada que você começa no internet banking, você termina, você vai ter que passar, autenticar no caixa do banco, nossa, né? Você lembra disso aí, né? E até hoje, assim, eu não vou citar, né, mas eu gosto muito de acompanhar, eu vejo, né, principalmente no internet banking de alguns bancos, alguns eu consigo ver quase que o mainframe trabalhando ainda. Porque você vai escolhendo as opções e basicamente você está navegando dentro das funções lá do mainframe. Sim. E outros que, de repente, eles já te entregam aquela informação mais acessível, mais do que a gente imagina que é no dia a dia, trazendo mais prática, trazendo uma eficiência, não só para a questão daquele momento do ponto de contato, mas também para a nossa vida mesmo. Sim. Essa evolução das fintechs, elas, no seu ponto de vista, elas além da questão da eficiência corporativa, elas impactaram no como a gente vive hoje, assim, questão social, por exemplo, meios de pagamento, esse negócio de relógio, outras formas. Como que você vê esse impacto? Vai aumentar ainda mais? Sim. O que você enxerga nisso? Isso é algo que já tá em curso, né? Se você, igual eu tá falando, assim, o ponto de referência, né, do consumidor mudou muito. Mudou demais. Né? Então, se você... E até assim, volto a dizer, né? Tinha uma época que não tinha diferenciação, era tudo aquele mesmo serviço que vários bancos prestavam, era um serviço, eles faziam o melhor que podia, mas às vezes não iam tão fundo em tentar, cara, como a gente pode melhorar mesmo a experiência do usuário. Então, alguns vieram novos entrantes e mostraram o que dava para fazer, né? Mas o próprio consumidor, ele começou a comparar outras coisas. Por exemplo, ele olhava... Por que minha vida no entretenimento tá tão fácil? Por que o Netflix me entende tão bem e me entrega uma experiência tão boa? E uma abertura de conta, mesmo que seja uma conta dentro de um serviço, ela é melhor. Então ele começa a comparar, mas por que o provedor de serviço financeiro não entrega isso? Então a gente também teve esse comparativo. E a partir do momento que as fintechs entraram, elas começaram a fazer essa pressão e aí o mercado começou a subir. Isso já faz parte do nosso dia a dia. Hoje a gente utiliza wallets embarcadas para poder fazer pagamentos. O Pix, que é uma inovação também que o Banco Central trouxe. Né, o Pix revolucionou demais. Né? Transformou absurdamente. Né? Então, o Pix é uma invenção brasileira? É uma invenção brasileira. A gente teve o Pix em 2020, no novembro de 2020 que ele foi lançado. E a ideia ali foi um sistema que o Banco Central colocou, né, o sistema de pagamentos instantâneos. E aí você está simplesmente plugando ali as instituições, algumas instituições já obrigadas a plugar nisso. E aí você começa a ter uma via para que as fintechs também plugassem. O que era um problema antes do Pix, se você recorda bem? Às vezes tinha um banco digital, uma fintech, que vai oferecer um serviço para você e às vezes você fala assim, cara, eu fico meio travado no mundinho, porque se eu tiver que mandar um serviço de uma TED, a TED é cara, por exemplo.
né? Então você meio que isola aquilo. Já estava na TED, mas tinha aquele DOC que demorava, aí a ele não TED tinha musculatura, cara. porque o cara era pequeno, aí você ficava sempre assim, começava a não fechar a conta em relação a você ter uma conta num player diferente e com esses custos. Inclusive, alguns caras que entraram no mercado, como o Inter, por exemplo, né, dando um exemplo, eles... eu até falei com os diretores deles lá, que eles baixaram, eles subsidiavam o custo da TED enquanto não tinha Pix. Porque era um fator crítico para eles. Porque era fator crítico, porque senão os clientes eles não queriam fechar com eles, né? E aí eles subsidiavam isso, aí quando veio o Pix, foi ótimo para eles. Ou seja, deu um impacto, um provisionamento que eles tinham, um custo virou a chave direto ali, já deixou de ter. E integrou todo mundo. Então, qual que é a vantagem? Quem era pequeno, se você tá numa rede interoperável com todo o resto do mercado, você não tá um play isolado. Você tá ali também fazendo parte do sistema e o recurso pode ir para todo lado de uma forma mais fácil. Pelo menos uns 3 anos para cá, ou até um pouquinho mais, a gente teve o boom desses, vou chamar de pseudobancos, eu não sei se é o termo correto, mas estou usando aqui um jargão meu, porque não obrigatoriamente são bancos, né? Declarado como bancos. Eles são bastante plurais, eles às vezes oferecem serviços bem nichados, alguns você vê que eles começam como algo parece com um banco e depois vão se transformando. Como que é isso? Nem toda fintech é um banco, certo? Sim, sim. Acho que a maioria das fintechs não são bancos. Sim. Quais são os tipos de fintech que tem? Existe uma tipificação ou isso é aberto? Não, sim, existem para várias, desde aquelas que ajudam você a fazer um gerenciamento financeiro, aquelas que te ajudam com uma conta de pagamento, por exemplo. Não é um banco, mas oferece uma conta. Às vezes eles são regulados, às vezes eles usam um parceiro que viabiliza o serviço deles para poder eles prestarem, né, um parceiro tanto seja tecnológico ou regulatório. Né? Então, assim, existem vários caminhos. O que a gente viu muito nos últimos anos é o que a gente chama de fintechização no mercado, né? Que eu cubro, inclusive, no meu livro A Nova Lógica Financeira, que você começa a ter empresas de diferentes setores entrando dentro do mercado de produtos e serviços financeiros. Tem varejista que faz isso, tem Magazine Luiza, todos os caras têm uma conta, né? Claríssimo agora. Mas às vezes não é só a conta, porque assim, a conta é meio que commodity, tá virando cada vez mais uma commodity. O grande ponto é o que ele oferece de valor agregado para um nicho específico. Para aquela comunidade que ele atende. Então, exato. Por exemplo, o varejista foi, vamos dizer assim, fácil, porque eles tinham milhões, sei lá, 50, 60 milhões de pessoas na base. Sim. Então, quando você pega um nicho, você consegue oferecer, e aí você usa uma fintech para encapsular esse serviço. É isso que você está comentando? Exatamente. Então, para poder viabilizar. Então, que a gente fala com os provedores de Banking as a Service, que conseguem permitir com que algumas empresas possam fornecer crédito, possam fornecer uma conta, possam fornecer produtos de meios de pagamento. Então, a gente começa a ter uma expansão disso. Né? Então, acho que o mercado, assim, se a gente pega o universo de hoje no Brasil tem cerca de 1.400 fintechs, tá? 1.400 fintechs. Então, esse já é um universo que aí tem de tudo, desde fintechs que ajudam na renegociação de dívida, que aí atuam junto com B2B, né, junto com empresas para viabilizar, aquelas mais B2C, corretoras de cripto, tem de tudo. Assim, o mercado fintech ele é muito amplo. Né? Mas aí a gente também tem, além das fintechs, por um lado, né, prestando esse serviço, com esse fenômeno a gente começa a ter empresas como varejistas e tudo mais também entrando e fazendo uma oferta. Né? E qual que é o grande ponto? Né? Para alguns clientes isso pode fazer um sentido danado. Tem alguns players que eu conheço, por exemplo, que oferecem conta digital para caminhoneiro. Aí qual que é o grande barato? Vem de uma empresa que já trabalha com serviços e soluções para esses caminhoneiros, né? Soluções de frete e tudo mais. E aí eles encamparam um produto financeiro. Então esse cara já usa o sistema dele, ele vai passar também a movimentar e aí criam outros benefícios. Como assistências médicas, assistências para mecânico. E aí o que acontece? Aí pode fazer mais sentido para esse público usar essa conta, esse universo de soluções agregadas financeiras. Principalmente se tiver um cashback, algum tipo de cenário. Porque isso ajuda a facilitar a vida dele. Ou seja, a gente saiu de basicamente, não sei se eu vou acertar as datas que você falou, basicamente ali do ano de 2010, onde você ainda tinha um processo, né, de consolidação bancária muito... Né, os 5, 6 campeões lá, né? Tem, sim. E fora aqueles bancos mais industriais que, né, formam a lista de bancos. Aí a gente passa a ter 14, 15 anos depois opções múltiplas onde eu posso escolher aquilo que mais me interessa naquele momento. Sim. E aí
eu estou num lugar num momento, depois eu posso não estar mais. Como que esse movimento aí de fintech, você entra naquela história do Open Banking, a base de dados. Por que eu dei essa volta? Porque eu imagino que a tecnologia, na parte de Data Analytics, inteligência artificial e outros algoritmos, né, como você comentou e deu o gancho, são essas informações que esses grandes players estão em busca para poder oferecer esses serviços? Como que eles estão lidando? Como que está a regulamentação para uma inteligência artificial hoje para poder, eventualmente, ser o gerador de boas recomendações? Como o pessoal está se preparando isso? Legal, Gaudinho. O que a gente pega aqui, ó? Se a gente olhar hoje o universo brasileiro, tem uma pesquisa da Google que saiu que o brasileiro tem cerca de 5 contas, tá? 5 contas. E o lance é o seguinte, tem conta que você nem sabe que você tem. Às vezes você tem, por exemplo, uma conta com um varejista, às vezes você tem a conta e nem sabe. Por exemplo, um exemplo, no mercado pago, às vezes, se você vai pedir um estorno de alguma coisa, é aberta uma conta e o dinheiro cai nessa conta do Mercado Livre, né? Do Mercado Pago, na verdade. Mercado Pago. Então, assim, a gente tem um monte de conta hoje para poder ter que administrar. A gente teve um movimento aqui no Brasil que é o movimento do Open Finance, né? Inspirado no Open Banking, que é britânico, que tem a ver com você abrir as informações, os dados, né? O consumidor tem uma possibilidade de pegar o dado dele que está no sistema financeiro e poder compartilhar com outras instituições para ter mais benefício. Isso Ou seja, é uma coisa. Quem tem o controle é o consumidor. É o consumidor. E aí ele decide o que vai compartilhar. Exato. E agora, além disso, essa infraestrutura que é criada em cima do Open Finance vai permitir também que você possa iniciar transações independente do ambiente do player, do aplicativo do player que você esteja. Então, o que é o lance? Eu tenho 5 contas, né? Já é possível, a partir da conta, por exemplo, de um banco, eu movimentar o dinheiro que eu tenho em outro banco para outro banco, sem precisar entrar no aplicativo daquele outro banco. Né? Então, ou seja, você está numa camada de abstração. Exato. É um novo ponto de contato que a gente vai ter que é independente da propriedade daquele banco. Exato. Você sai desse contexto de silos fechados dos canaizinhos dos aplicativos de cada um que você tem que entrar e você quebra isso para você poder fazer da onde você quiser a sua vida financeira. A tecnologia, APIs, a integração. Sim. Tá isso, tudo. Ou seja, imagino que eu gostei muito desse ponto que você comentou. Imagino que isso, então, na verdade, eu perguntei se tinha um crescimento. Não, na verdade, a gente só está começando o crescimento. Sem dúvida. A parte exponencial, talvez, a gente não tocou ainda. Exato. E aí você vai poder controlar. E aí, imagina, por exemplo, você tem um banco, você trabalha com um banco. Ou com uma fintech, tá? Se eles oferecerem. Se você entender que a interface ou o ambiente que eles construíram é melhor, você não precisa nem entrar na conta do outro para poder você utilizar o serviço. Daquela interface. Você só opera daquela interface. Então vai ter uma briga agora pro canal muito grande. O canal vai ser né? um ponto diferente. E aí, inclusive, tem uma briga que algo que eu até cobri no meu podcast, eu tenho um podcast chamado Fintech Talks, onde a gente trouxe um pessoal que eles estão usando agora o WhatsApp para serviço bancário. Ou seja, você não precisa nem instalar o aplicativo. Dentro do WhatsApp, como um contato do WhatsApp, eles usam inteligência artificial, você pode simplesmente encaminhar uma cobrança de alguém, ele já entende, a inteligência artificial entende, já pega a chave Pix, que às vezes também está vinculada com o número de celular, e já faz o pagamento para você. Ou seja, essa integração começa a ser feita via um canal que está na mão de todo mundo. Exato. Então, esse modelo que você comenta do WhatsApp, ele é similar ao que o pessoal fala que tem na China? Eu não tenho conhecimento, nunca usei, mas seria similar ou não? É uma outra... algo que parece que está no meio do WhatsApp, mas o modelo é diferente porque está com essa integração. O que acontece agora é o seguinte, como eu falei, Gaudi, assim, a gente abriu muito esse universo, né? Então, pensando no ambiente de aplicativos bancários e tudo mais, a gente já tem APIs abertas, essa conexão, essa possibilidade de compartilhar dados e iniciar a operação. Então, toda aquela questão que os bancos construíram há muito tempo de ter uma base gigante... E tudo travado. Não, hoje um cara novo pode chegar... Se o cliente compartilhar o dado, ele já entende o cara mais rápido, de todo o histórico bancário. E se o cliente quiser, a partir dali ele opera a operação toda. Ou seja, quem chegar primeiro na necessidade do cliente tende a ter a seleção e o maior interesse naquela operação. Sem dúvida. E isso evolui também para um movimento que o Banco Central está querendo fazer, de falar assim, a gente está dando todas as condições, as ferramentas no mercado, em termos de tecnologia e regulamentação, com o Open Finance e tudo, e o Pix,
para que sejam criados super apps financeiros, que é basicamente isso. Cada um pode criar instituições reguladas ali, vão poder criar sua interface e conectar tudo. E também, quando a gente olha, falando no contexto da China, lá existem super apps também que partem de um aplicativo de mensageria. Né? O WeChat é o mais conhecido. Aqui no Brasil, além de tudo isso... Chama WeChat, é isso? É o WeChat, que é da Tencent, que é a empresa que faz isso. Hoje, aqui no Brasil, a gente está tendo uma situação onde, além de tudo isso, as próprias empresas como a Meta, né, com o WhatsApp, estão entrando nesse jogo e eles estão começando a colocar e fazer com que o mercado entenda que eles também são uma plataforma de desenvolvimento. Então, vocês podem desenvolver soluções e aplicativos dentro do WhatsApp, dentro da mensageria, que aí é um contato, e você entra no contato, o cara vai poder fazer, por exemplo, buscar a passagem aérea lá com a empresa. Aí começa a virar um marketplace já. Aí vira uma coisa muito mais ampla. Então, pensando nessa multiplicidade de canais, instituições, bancos, fintechs, empresas que não são do mercado financeiro, mas que flertam com esse mercado, vão ter que suar bastante a camisa para falar, cara, como que eu tô fácil, num canal fácil, que o consumidor usa com frequência, para entregar para ele experiências boas, baratas, sem fricção e fáceis de usar. Antes, acho que por uma questão de evolução normal, a gente tinha um conceito muito da posse, né? Hoje, eu acho que está mais por uma questão de composição, né? Exato. Como que eu faço composições, parcerias, como que eu exponho meus serviços para que vire um canvas, uma área de criação, para que outros criem em cima disso e vá evoluindo. Tirar uma dúvida. Nesse cenário, por exemplo, não sei se já existe, mas, por exemplo, quero comprar um carro. Eu poderia entrar numa dessas plataformas, caso elas não existem, mas que venham a existir, e falar assim, meu momento de vida, eu tô querendo trocar de carro. Meu carro é tal, porque eu peguei dentro da API lá da plataforma de carro, meu carro é tal. Aí, independente da parceria da plataforma de carro, outras instituições vão poder oferecer um melhor serviço e eu vou falar assim, não, eu quero daquela plataforma com esse cara, fecha uma negociação, assino um contrato com blockchain e tá feito. Mais ou menos é isso. Tudo vai se juntar nesse contexto. Tudo vai se juntar e eu acho que o legal, assim, a gente vai ter alguns conceitos, né? A gente tem a parte de orquestração de ecossistemas, então aqueles que souberem entender quem é teu público, conectar com players financeiros e não financeiros, às vezes até o marketplace de carro, como você falou, juntar isso para o cliente para deixar mais fácil, vão sair bem. E outros que vão ser marketplaces gerais, onde, no final das contas, você não vai nem saber quem que é o carimbo do dinheiro de quem está te emprestando para você fazer uma operação. Né? Então a gente tem ali, olhando para frente, essa dificuldade maior que as instituições vão ter de, cara, eu criar mais do que o reforço da minha marca, ter a certeza que eu vou estar presente nos diferentes momentos da vida do meu cliente, nas diferentes jornadas que ele passa, de uma forma fluida, e se eu não estou prestando serviço, porque eu não vou ser bom em tudo, eu vou ter um parceiro que vai fazer isso para mim. E ter essa visão ecossistêmica, ela é muito importante, porque às vezes, olha só que legal, às vezes, por exemplo, um grande banco, o Banco Itaú, às vezes ele vai estar com a interface direto com o cliente. Outras vezes, ele vai estar provendo o serviço que vai habilitar uma varejista para prestar serviços financeiros. Então ele vai estar invisível. Às vezes ele está visível, às vezes ele vai estar invisível. Né? E aí a gente vai ter situações onde provedores de crédito imobiliário, crédito para compra de veículos, eles vão estar ou nos seus canais diretos ou vão estar povoando o ecossistema de um terceiro com uma parceria, ao invés dele desse player ter que desenvolver o produto, ele junta alguém que é bom nisso e entrega para o cliente. Dentro desse cenário, eu vejo que, a população, geralmente, em geral, né, nós nos adaptamos com certa facilidade por coisas boas, né? Sim. Essas transformações que estão vindo vão demandar algum tipo de educação, novos pontos de vista, como que o governo e as instituições principais estão movimentando isso, seja a agência reguladora, seja os próprios players, como eles estão se organizando? Porque, por exemplo, a formação dos livros que você faz colaboram com isso, as palestras colaboram por isso, mas esse é um movimento que eu imagino que pega uma grande quantidade de pessoas, mas ainda não uma fração acima de 30%, 40%. Como que é isso? Ou
isso são as oportunidades, é nesse caminho que você vem trabalhando. Legal. Isso é um ponto de ação que você está buscando? Ou quais são os passos aí que você enxerga, que você está atuando, vamos dizer, para os próximos 10 anos, para os próximos 5 anos? Legal, Acho que 10 nem dá para falar. Não, as coisas mudam muito rápido. 10 já mudou de novo, mais né? rápido do que a gente imagina. Mas 10 é o que a história minha começa mais ou menos ali, de fato, em fintech, em 2015. Então, assim, a gente está quase com 10 anos aí, muita água passou. Mas tem várias formas de fatiar isso, Gaut. Assim, eu acho que a primeira delas vamos falar de base, né? Falando de base, o Banco Central tem uma iniciativa, sim, de educação financeira nas escolas. Algo que precisa ser feito aqui no Brasil, visto a carência que a gente tem. A educação, de uma forma geral, é um problema no país, mas a educação financeira é algo que precisa ser incorporado quanto antes, né, na grade curricular e ser tratado de uma forma séria, né? Ainda mais numa realidade hoje onde a gente está crescendo num contexto onde até o conceito de apostas está competindo a percepção do que seria investimento. Então, assim, precisamos fazer algo em relação a isso para educar as pessoas sobre isso. Esse tema das apostas é um problema gravíssimo, né? Isso aí é algo que vai, assim, abriu muito agora e vai precisar ser endereçado em algum outro momento. Inclusive a própria B3 e alguns órgãos, algumas instituições estão fazendo coisas em relação a isso para mexer. Então, precisamos trabalhar na base. Tem um trabalho que é feito com uma população geral, que as próprias instituições têm feito, e tem um trabalho que eu faço, que é mais com a ponta com executivos e novas fronteiras que a gente vê. A gente tem, como você falou, inteligência artificial. Tá aí um instrumento que vai impactar absurdamente e que já está sendo utilizado por diferentes instituições, sejam bancos ou fintechs e tudo mais. Então, a gente tem um trabalho de educação, e eu entendo que a própria inteligência artificial ela já começa também a fazer esse papel dentro de alguns ecossistemas. Estava falando com o pessoal do Banco do Brasil recentemente, eles também estão criando uma plataforma ali, dentro da plataforma deles que atende em PJ e PMEs, onde você também tem uma explicação do produto via inteligência artificial. Então, o grande ponto é, se você consegue educar o cara na hora, porque uma coisa é você parar para fazer um curso do Sebrae para se educar, para quando você precisar daquele conhecimento, você utilizar. O tempo de consumo da informação está descasado com a necessidade. Exato. Né? Agora, quando você embeda isso no momento e você consegue fazer uma leitura da vida financeira do cara, do produto, de chamar atenção sobre o uso consciente, né? Isso para mim, inteligência artificial generativa vai ter o potencial de fazer, e isso a gente vai acelerar muito. Hoje em dia, qualquer um que quiser um microcurso de qualquer coisa, a própria a ferramenta de um ChatGPT ou qualquer outro já consegue passar usa essa fonte, faz isso. O básico você vai ter, o básico, o trabalho que demorava um tempo fazer, né? Obviamente que os cursos estão aí para ajudar, mas isso aqui dá uma extensão do que eu falo. Temos muito que fazer ainda em termos de conhecimento e tudo mais. Tipo, nos próximos anos, eu tenho visto isso, tenho feito isso na parte das organizações, com as minhas palestras, cursos em company, também na minha atuação como professor, mas é uma batalha que está sempre sendo renovada, né? A gente tem muita coisa para fazer. E o que você vê aí para os próximos meses? O que você está atuando? Que projeto você está fazendo? Tem algum novo livro saindo? Legal. Tem alguma palestra que você está organizando? Como é que o pessoal que curtiu aí, que acompanhou a gente nessa conversa, falando desse mundo de fintechs, toda essa revolução aí que vem acontecendo, o que você pode deixar de mensagem? Como que a pessoa pode te seguir? Quais são as atividades que você vai fazer aí nos próximos tempos? Legal. E alguma dica aí para essa turma que está começando agora, ou aqueles que estão querendo mudar, entrar nesse mercado, né? Sim. Como seriam esses caminhos? Boa. Né? Então, Gaudi, eu atuo em algumas frentes diferentes. Então, assim, eu tenho a frente da minha consultoria, que é a Spiralen, muito trabalhando com... Como é que chama? Spiralen. Essa é a consultoria que você trabalha com? Com inovação no mercado financeiro. Okay. E aí, essa aqui a gente trabalha tanto com grandes empresas do mercado financeiro, ajudando em estratégias de inovação, como também órgãos governamentais estrangeiros, principalmente. Aí você faz a consultoria, treinamento, sim, exato. Toda uma estrutura. Desde consultorias para ajudar, conectar players de inovação ao ecossistema dessas empresas, como também desenvolver projetos nesse sentido. Então, excelente. A gente atua assim muito também com órgãos governamentais estrangeiros. A gente atua já com o governo do Canadá, Reino Unido, Colômbia, Peru, É muito grande tudo isso, né? Exato. E assim, o mundo está vendo o Brasil hoje como referência. Então, eu estou sendo muito demandado internacionalmente em função disso. Dou também palestras no Brasil e fora. Então, a próxima palestra que eu tenho mais recente acontecendo no final de outubro em Las Vegas, num evento grande que chama Money 2020 lá. Além de outras que eu sempre faço aqui no Brasil, corporativas.
e tem o braço de mídia. Então eu também faço isso através dos meus podcasts. Eu tenho um podcast Fintech Talks, né, que é semanalmente, às 19 horas, às quintas-feiras, a gente tem episódio novo. E também tenho o meu próprio canal, Bruno Diniz, Inovação no Mercado Financeiro, onde toda terça-feira às 19 eu também publico conteúdo, mas aí sou eu com a câmera explicando alguns conceitos, navegando alguns conceitos. Então, essas são as frentes que atuo. Geralmente é mais fácil me achar ou no Instagram ou no LinkedIn, Bruno Diniz no LinkedIn, vai ser fácil me achar por lá, e no Instagram Bruno EV Diniz. E, enfim, fica aí minhas redes e é um prazer poder sempre debater. É um tema que eu sou apaixonado pela minha trajetória, você vê, e eu acho que a grande dica que eu coloco, né, falando assim, a dica pro pessoal, olhando muito para o meu mundo, para minha experiência de vida e profissional, é adaptabilidade, tá? Se tem uma coisa que esse mundo exige da gente hoje, é adaptabilidade. Se durante, sei lá, antes dos anos 2000, a gente podia passar décadas fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, que muitas vezes, dependendo da área, até funcionava, hoje não adianta. Hoje a gente tem que estar sempre olhando para frente, vendo aquilo que a gente pode incorporar no nosso dia a dia e conhecer as ferramentas, que são muitas. Assim, o tempo, às vezes, que você está perdendo em você achar que não vai parar por olhar para o lado para tentar entender uma tecnologia nova, incorporar isso no teu dia a dia, ou uma nova forma de fazer, você acha que está gastando tempo? Não, às vezes você, fazendo isso, você agiliza, muda os teus processos e reorienta também o teu caminho para uma realidade mais produtividade e acelerada. Né? Bem, eu adorei, eu agradeço muito aqui ter tido a chance de ouvir você falar. A forma com que você fala e a eloquência que você fala assim, é contagiante, tá? Legal. Espero que todo mundo tenha gostado. Queria agradecer todo mundo. Todos os contatos, todos os acessos aí do Bruno estarão disponíveis nos comentários do nosso vídeo, através das nossas redes sociais. Muito obrigado mesmo, atenção, né, ouvindo toda essa excelência que a gente conseguiu passar para vocês. E é isso daí, o Movencast é feito para isso, para levar para vocês bastante conhecimento, oportunidades. Reveja o vídeo várias vezes, porque assim, tem muita riqueza durante o vídeo, e uma dica que ele deu pode ser um caminho novo para você que está buscando uma atuação dentro desse mundo das fintechs. O Bruno é um hiper especialista, professor, ajuda pessoas e empresas no Brasil e no mundo. Aproveite essa oportunidade. Obrigadão, Bruno. Um prazer. E espero te receber mais vezes aqui para a gente falar um pouco mais dos seus livros, da história. E você contar, lembra quando a gente conversou, agora já mudou novamente. Exato. Quem sabe com um livro novo aí. Mas obrigado, Gaudio, pela oportunidade. Isso aí, que seja. E até a próxima. Como eu falo aqui dentro do grupo, nós temos que nos mover, né? Prosperar e multiplicar. Essa aí é a nossa missão. Que todos consigam fazer isso nas suas vidas e nas suas empresas. Maravilha, meu cara. Um abraço. Valeu, prazer estar aqui. Obrigadão, hein? Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Opa! Não esquece de comentar, compartilhar e curtir esse vídeo. Tchau, tchau!